mais derruba os traders no mercado não é setup, é errar direção. Saber a direção do mercado muda tudo. Muda inclusive os teus resultados, porque esse é o único objetivo do trader. E se tu já foi pego de surpresa por posições contrárias ali, fica aqui comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como identificar a direção do mercado e te dar 3 entendimentos básicos que tu vai usar hoje. Mas não é básicos porque é basicamente isso. É básicos porque é o fundamento que tu vai precisar para identificar qualquer direção em qualquer ativo que tu for operar na vida. Se é dólar, índice, ações, o que for. Então a gente já vai direto para o que é mais importante tu entender aqui antes. Vamos lá. O mercado reage a forças macroeconômicas e isso gera um sentimento dominante no mercado. O entendimento da direção já começa por aí. A gente já começa com esse sentimento que ele é separado em 2. Basicamente, o sentimento do dia ou ele está otimista ou pessimista. A gente vai chegar nessa parte aqui para poder detalhar um por um para ti. E quem entende o sentimento do mercado entende a direção, porque eles são sinônimos de direção predominante. Vamos lá, que a gente vai começar primeiramente com o maior erro de todos, que é entrar com base apenas num gráfico ou no fluxo. Por quê? Tu tá entendendo que a gente já conversou aqui que a direção mostra qual é o sentimento, porque isso é procurar ponto de entrada. Quando tu fala de setup ou estratégia de fluxo, tu tá esperando aquilo acontecer para ter um ponto de entrada. Mas o porquê que é o principal erro? Porque é totalmente ignorado pela pessoa o contexto macro, ou seja, o contexto macro vai dar o sentimento de otimismo ou de pessimismo da direção. E se tu ignora o contexto macro, tu tenta acertar um topo e fundo só pela técnica, o que acaba frequentemente sendo pego de surpresa por um movimento contrário. Então, é daí que vem o detalhe, porque não é que o teu setup está parando de funcionar ou a tua estratégia aqui alguns dias dá certo, outros dá errado. Porque às vezes tu está indo a favor de um otimismo, né? Se tu está operando pelo otimismo, e às vezes tu está indo a favor do pessimismo, ou às vezes tu está totalmente o contrário da direção, do sentimento daquele momento e nem percebe, e aí fica afundando o relatório, né? E a gente já sabe aonde vai chegar um relatório que dia após dia vai afundando no mês, não fica nada legal. Mas se tu pegar isso aqui, os teus resultados, e só colocar o sentimento natural que tu tenha mesmo, nossa, isso parece muito bom, isso parece muito ruim, já começa a mudar o cenário. Mas a gente vai aqui para a prática de como tu vai entender isso aqui, como tu vai saber a direção usando os 3 entendimentos que eu te falei ali no começo. Vamos lá, o mercado é um conjunto de ativos financeiros. Lembra? Se tu está operando um ativo, como o dólar aqui no Brasil, isso aqui é um ativo financeiro, isso aqui é o dólar versus a nossa moeda. O dólar versus a nossa moeda, ele se movimenta por N fatores, importador, exportador, mas mais do que tudo é pela percepção de risco maior do Brasil ou risco menor. A nossa moeda só vale bem menos do que o dólar, porque o Brasil ele é mais arriscado para se investir. O Brasil é um país que sempre será ali o vira-lata do cenário, mas a gente vamos dizer assim, o nosso mercado ele é muito líquido, muito bom, só que a nossa moeda é pouco valorizada por conta do risco país. Mas só para te entender, se tu sabe que isso aqui é um ativo financeiro, o índice também é um ativo financeiro que compõe ali as ações da Bolsa Brasileira ali, né? No caso o índice futuro, é a cotação futura daquilo ali, a gente já tem um entendimento. Se esse ativo financeiro faz parte de uma globalização, ou seja, o mercado aqui do Brasil se conecta com o mercado dos Estados Unidos, se conecta com o mercado da Europa, da Ásia. Por quê? As coisas são negociadas. Quem de lá vai querer investir no Brasil se o Brasil está com um cenário ruim aqui interno, por exemplo, que às vezes acontece. Ou muito pelo contrário, às vezes o Brasil está forte e tem até estrangeiro querendo vir para o Brasil com força e aí pressiona o nosso dólar. Então esse racional tu já tem, ou no mínimo tu já entendeu já
viveu isso no mercado. Agora, esses tipos de ativos financeiros reagem ao cenário macroeconômico por quê? Porque quando acontece uma coisa lá que vai interromper ou aumentar o fluxo de dinheiro para o Brasil, vai impactar direto no ativo que tu está operando. Então, a macroeconomia é ela que gera o sentido dominante para o dia, se é um sentido otimista ou pessimista. E como tu identifica isso aqui? A gente vai para a prática aqui de como identificar isso para o ativo que tu opera, de um jeito bem simples e direto. Se tu já está gostando desse conteúdo até aqui, deixa o teu like e a gente vai continuar aqui direto e reto. Vamos lá. Num exemplo prático, como cada ativo reage a cada cenário. A gente vai separar aqui, já nos exemplos que eu dei, dólar e índice para ficar mais fácil. Dólar é um ativo de segurança, tá? Índice é um ativo de risco, ou seja, segurança, busca-se segurança quando tem pessoas com medo, correto? Ninguém vai buscar segurança quando está tudo otimista. E o contrário para o índice se arrisca mais para comprar bolsa, comprar ações, né? O índice é composto de ações, quando tem um otimismo, correto? Então, cenários de pessimismo geram fluxo de dinheiro buscando segurança, o que pressiona dólar para subir. E cenários de otimismo geram fluxos de dinheiro para ativos de risco, pressionando índice para cima. Mas como identificar o cenário? Vamos lá. Primeiramente, para identificar um cenário no mercado, um sentimento no mercado, tu tem que olhar os fatores do macro. O que são os fatores do macro? De um jeito bem direto e simples. Juros subindo ou está caindo? Lembra? Quando juros sobem, juros é um cenário de está precisando controlar a inflação. Se o juros está subindo, é teoricamente ruim na maior parte das vezes. Olha só como é interessante. De um jeito simples, tu já entendeu aqui. Então gera um pessimismo. Tu já sabe qual é a reação do pessimismo. E aqui tem também a inflação. Está controlada ou está fora do controle? Naquele dia tem mais notícias que induzem uma crise, um problema no cenário global ou no Brasil, ou tá tudo com notícia boa de crescimento e coisa linda? Então tudo isso bota um sentimento no mercado para aquele dia. E a partir do movimento de pessimismo, vai ter gente querendo buscar segurança e saindo dos ativos de risco. A partir do momento de otimismo, é o movimento contrário, buscando ativos de risco e vendendo os ativos de segurança. Ninguém vai querer segurança naquele dia de otimismo, ou muito menos, né? E aí que mora o detalhe. O que tu tem que fazer para identificar a direção? Então, se tu tem um pessimismo, no dólar, tu só vai procurar compras. Então, todo setup, toda estratégia que tu usou ou já usa na vida, a partir do momento que tu bota a favor da direção, nesse caso do pessimismo que pressiona dólar para cima, tu tem uma vantagem competitiva, uma vantagem probabilidade, uma probabilística vantagem maior de ser empurrado a favor daquele pessimismo, ou seja, empurrado o dólar para cima. E nesse mesmo contexto, se tu tiver um dia que ele tá já mostrando otimismo, o que tu vai fazer no dólar? O otimismo para o dólar é só vender, porque a gente está conseguindo um dia de otimismo que vai diminuir gente querendo segurança e automaticamente o dólar tende a ser pressionado para baixo. E todas essas duas posições para o índice é o exato oposto, porque o índice, lembra, é um ativo de risco, o dólar é um ativo de segurança. E isso, divergindo essas duas coisas, tu já tem como saber uma coisa isolada para o dia. Qual a direção que tu vai operar naquele dia. Ou seja, naquele dia e naquele momento. Podem surgir notícias durante o dia que vão inverter aquele cenário. Às vezes, indicador econômico, que tem data e hora marcada ali, que vai sair, saiu muito ruim, aí gera um pessimismo. Virou um dia que estava assim. Mas a partir do momento que tu entendeu essas coisas diretas aqui, tu já consegue identificar o sentimento antes de tu começar a procurar os teus setups. É só começar a procurar setups a favor disso.
E a lógica aqui é o quê? Operar sempre a favor do mundo. Operar sempre a favor da probabilidade a teu favor. Ou a probabilidade do otimismo manter no dia, ou do pessimismo se manter no dia. E quem entende o sentimento, entende logo a direção. E se tu entende a direção, tu opera com mais tranquilidade e mais assertividade. Não é eu que estou dizendo isso, é tu que vai ver isso quando tu começar a operar só a favor ou do otimismo ou do pessimismo para cada ativo que tu está operando. Porque tu não vai mais depender da sorte, do setup dar certo ou não dar certo naquele dia. Vai depender do quê? De continuar aquele otimismo que tu identificou. E automaticamente só vai te colocar em posições a favor do mundo. E isso muda os teus resultados no final do mês. Se tu gostou desse conteúdo, só deixar o like aqui. Valeu, um abraço!